Fala, nação tricolor, estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje para trazer informações sobre o que foi dito por Nilson César e Flávio Prado no programa Canelada FC, em destaque os jovens de Cotia, aquele meio-campo preferido do Rogério Ceni. Não vou colocar a imagem deles, nada disso, apenas o que eles disseram, depois você pode conferir lá no canal da Jovem Pan, que é o programa Canelada FC, que é o programa pós-jogos, tá? Antes de eu passar o que disse Nilson César e também o Flávio Prado, eu peço gentilmente para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar aí o que você está achando dos garotos do meio campo do Rogério Ceni e saber o porquê, o que você acha, o porquê que tanto o Rogério Ceni dá oportunidade para esses jogadores. Eu tenho o meu grande motivo e o Nilson César e o Flávio Prado meio que corroboram hein, com o que eu imagino. Eles estavam no programa, estão falando já do programa, né, do que foi falado, eles estavam no programa debatendo sobre o jogo do São Paulo. O Nilson César entra um pouquinho depois, que ele estava narrando o jogo, aí ele entra um pouquinho depois para comentar sobre a situação do São Paulo, né? Até ele chega e já chega falando, olha, vocês esquecem, o São Paulo não cai. Ah, tem muito time ruim, não sei o quê, né? Mas o time do São Paulo, por enquanto, sem nenhum risco de cair e tal, é o que diz o Nilson César. Perguntado se ele tem alguma informação sobre o porquê que tantos jogadores da base, o Lisieiro, o Igor Gomes, Gabriel Sara, Nestor, tem tido tanta oportunidade e tem tido tão poucas oportunidades, por exemplo, um Benítez da vida, ele fala, eu tenho a informação, é claro que eu tenho. O São Paulo não vê a hora de vender esses jogadores, por isso estão dando tantas oportunidades. O São Paulo, quando receber uma proposta qualquer, vai colocar um lacinho vermelho na cabeça e vai entregar o jogador. Por isso eles têm tantas oportunidades. Aí o Flávio Prado ainda complementa, falou, olha, disseram que o São Paulo teve uma proposta pelo Nestor. Se o São Paulo realmente tivesse tido uma proposta por Nestor, teria vendido. Porque o São Paulo não vai fazer charme ou o doce, né? Para não receber, para negar qualquer tipo de proposta. Porque a situação de São Paulo é complicada. É muito complicada. Né? Então assim, ainda o Flávio Prado brinca. Se alguém ligar e falar, olha, eu estou interessado no Nestor, o Casares diz, eu topo. Quanto você pode pagar? Já está certa a negociação, agora quanto você pode dar? Até porque o próprio Nilson César e também os integrantes da bancada, assim como o Flávio Prado, que deu mais ênfase, disseram que esses meninos não viram mais nada. Esses jogadores do São Paulo não viram mais nada. Só que tem um porém, alguns desses jogadores não querem sair para qualquer lugar, não querem ir para o MLS, não querem ir para um segundo escalão do futebol europeu, não querem ir para o mundo, pro futebol asiático. Então, tem toda essa dificuldade, né? Agora, eles até citaram o Sérgio Mota. Vocês lembram do Sérgio Mota? Né, que parecia ser espetáculo, novo camisa 10, vai ser uma monstruosidade. O empresário dele disse que ele teria que jogar no Barcelona, aquela coisa toda. Então, né? Onde está o Sérgio Mota? Ninguém sabe, né? Então, essa questão deles é muito o que eu penso. Eu também penso muito assim. Porque são jogadores que, infelizmente, eu queria que tivessem virado espetáculos, né? Não viraram. E eu não sei se vão virar. E ainda são jogadores que acabam tendo, pra mim, tá? Na minha ideia, na minha cabeça, são jogadores que acabam tendo problemas com jogos grandes. Ah, Hugo, mas olha só, você está sendo injusto, porque eles ganharam o Campeonato Paulista, eles estavam em campo, made in Cotia, respeite made in Cotia, os crias da Cotia, atualizando que os moleques são F. Ok, eles estavam mesmo em campo no Campeonato Paulista. Mas se a gente voltar um pouquinho à página do nosso livro, né, nós vamos se deparar com muitos torcedores dizendo que o Campeonato Paulista não é parâmetro para nada. Principalmente quando nós estávamos na Libertadores. Ah, mas eu não disse isso. Mas um dia chamou o Paulistão de Paulistinha.
já diria aquela música do Henrique e Juliano, foi na hora da raiva. Na hora da raiva, eu pensei que eu até te odiava. Mas no fundo, eu vi que eu te amava. Que é mais ou menos isso quando a gente fala dos jogadores da base e da conquista do Campeonato Paulista, não é mesmo? Pois bem, esses jogadores não conseguem ou não conseguiram, né, levar ou elevar o seu futebol, o seu patamar de jogo para um campeonato brasileiro que tem um nível superior ao campeonato brasileiro. Ou que tem um nível superior a uma Libertadores. Certo? Ou que tem um nível superior a uma Copa do Brasil. No entanto, que fica, é fato, isso é dado, tá lá. Estamos fora da Copa do Brasil, da Libertadores e brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Mas vamos focar só no Campeonato Brasileiro, que é o assunto do momento, que o São Paulo briga para não cair, não para ir para a Libertadores, não deixem te enganar. O São Paulo briga para não cair, beleza? Vamos pegar alguns números bem rápidos naquele aplicativo que todo mundo gosta, né? De colocar aqui lá 70% de passe certo e não sei o quê. Vamos dar uma olhada nesses números desses 4 jogadores, Igor Gomes, Sara, Rodrigo Nestor e Lisiero, né? Vamos dar uma olhadinha pra gente entender como realmente funciona esses números. Vamos começar com o Igor Gomes. Não vou colocar imagem, nada disso, para não ter nenhum tipo de problema. Todo mundo sabe qual aplicativo que é, todo mundo sabe como faz para olhar, então tá lá, beleza? O Igor Gomes, a sua nota do aplicativo é 6,85, nota muito baixa, atua muito pelo lado direito do campo, como já atua até de lateral. Ele já jogou 24 partidas, como titular 17, fica em média 1 hora em campo, 60 minutos. Ele tem 2 gols, precisa de 724 minutos para fazer um gol. 724 minutos é muita coisa para fazer um gol, né? Gols por partida 0,1, a gente já sabe, por isso, né? Ele já chutes ao gol, a média dele, né? De 0,4. Finalização por jogo, né? 0,9, quase uma finalização por jogo, né? Então, a questão de passes, né? Não deu nenhuma assistência. Grandes chances que ele criou para ele mesmo ou para algum companheiro. 3 em 27 jogos, certo? 24 jogos, 3 grandes chances que ele criou para ele ou para algum companheiro. Passes decisivos, que é para dar uma assistência para um companheiro. 0,7 por jogo, né? Ele não consegue dar um passe decisivo por jogo, né? Passamos para o Gabriel Sara agora, que tem média de 6,74 a nota geral dele. Atua muito pelo lado esquerdo, que nós já vimos. 25 jogos que ele jogou pelo Campeonato Brasileiro, 20 que ele iniciou. Ele tem 2 gols na competição. 846 minutos por jogo, 842 minutos para fazer um gol. A média de finalização dele é alta. É 1,6 a média de finalização do Gabriel Sara. É uma média interessante. Quase 2 finalizações por jogo, né? Chutes que vão no gol é 0,4. Olha só a disparidade. Ele chuta 1,6 e acerta no gol 0,4. É muito pouco, né? Ele que tem uma assistência, grandes chances criadas para ele mesmo ou para algum companheiro, 4, e passes decisivos, 1 por jogo. E num desses do jogo, ele conseguiu uma assistência. Esse é o Gabriel Sara. Passando para Rodrigo Nestor, que está mudando a sua posição, jogando mais como um camisa 10, dividindo as atenções com o Igor Gomes. Ele que tem média de 6,84 por partida, né? Ele que já atuou 25 vezes, 19 começando como titular. Tem média de 62 minutos por partida. Gols feitos? Nenhum. Finalizações por jogo? 0,9. Chutes no gol? 0,2. Chuta muito pouco o Nestor, por isso que não tem gol. Em contrapartida, ele é o maior assistente desses 4 meninos. Tem 4 assistências. Ele já criou 5 grandes chances. Porém, a grande chance é para ele ou para algum companheiro. Porém, os passes decisivos dele por partida são 0,6.
Mesmo assim, ele conseguiu 4 assistências no Campeonato Brasileiro. Não são números ruins. O problema é que poderia ser melhor do Nestor. Tem que fazer gol, né, Nestor? Tem que fazer gol, né? Passando para o Igor Lisieiro, o dono da equipe, né? O homem que manda e desmanda dentro do campo, né? Ele tem média de 6.8, tá atuando agora numa função de primeiro volante, por causa que o Luan não tá jogando, né? 26 partidas, iniciou 21, média de 73 minutos por jogo. Tem um gol na competição, 26 jogos, um gol. 1.889 minutos para marcar. Finalizações por jogo, meia finalização por jogo é a média. Dessas meia, 0,2 ele acerta no gol. Ele que tem uma assistência em 26 jogos, certo? Uma assistência. Grandes chances criadas para ele ou para outros. Nenhuma. Passes decisivos, 0,5. Então, ele tem uma assistência de provavelmente poucos passes decisivos dado por partida, né? Lembrando, todos esses dados não sou eu, Hugo, que estou inventando. Tá lá no site do aplicativo, é só você digitar o nome desses jogadores e você vai ver lá eles, beleza? O que eu quero dizer com isso? Que são jogadores que têm números ruins, têm participações ruins e, querendo ou não, dentro do campo, nós vemos atuações ruins. O que eu penso? Algum desses aqui pode ainda evoluir, só que ele precisa também se importar com a questão futebolística, com a questão habilidade. Precisa voltar para esta questão do futebol bem jogado, parar de ser burocrático, parar de ser o jogador que aponta, né? Não sei se vocês sabem, existe uma função chamada apontador, que normalmente é usado em rodovias, que você aponta os pontos aonde a topografia vai passar. Ou também a função de apontador é trazida por, normalmente, Lisieiro e Rodrigo Nestor, que sempre apontam para trás, né? Joga para trás! Joga para trás! Joga para trás! Falta personalidade para esses jogadores. Mais uma vez eu digo, na minha opinião, posso estar errado e quero muito estar errado. Eu quero estar errado. Mas esses jogadores não vão virar mais nada. Vão ser jogadores de nível de barra média que podem evoluir se quiserem e tiverem a mentalidade futebolística. O famoso full futebol. Não é a questão extracampo, a questão paneleira, a questão mandar no... Jogue bola. Jogue bola. Então, para trazer um pouco desses números e para mostrar também que esses caras são muito retrato do São Paulo. Mas aí você está sendo injusto porque precisava dos números dos outros jogadores. Se esses caras, que são os caras que são o futuro do São Paulo, que são os caras que vão trazer dinheiro para o São Paulo, se são os caras que vão desafogar os cofres do São Paulo e são os novos, são a base, são o futuro, tem números ruins, imaginem Pablos, Vitor Buenos, Éderes, Igor Gomes, Igor Vinícius, Reinaldo, né? Da vida. Entendem? Por isso, a gente precisa olhar melhor para o São Paulo e não ter mais o tal do jogador de estimação. Muito feliz porque Coutinho ainda está revelando jogadores. Porém, muito triste porque esses jogadores, às vezes, não vingam e não querem vingar. Veja o Antony. Veja só o Antony. Veja o Lucas Moura. Veja o David Neres. Esses caras quiseram vingar. Esses caras quiseram. E o São Paulo vendeu eles muito cedo, antes mesmo do que esses que ficaram. Alguns são até da mesma leva, né? Enfim. Esse era o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos. Deixe seu like se gostou e tentar dar uma boa sorte aí pro São Paulo, que vai vir todo desfigurado para enfrentar o Flamengo no Morumbi. Mas isso aí é o assunto para uma outra hora, beleza? Até mais, nação. Tchau.